E aí, pessoal, tudo certo? Eu vou gravar esse vídeo agora para falar especificamente aqui, ó, sobre mecanismo de ativação dos linfócitos T e sobre a diferenciação dos linfócitos T e diferenciação de imunoglobulinas. Tá bom? Então, eu quero dar um panorama geral do que eu vou falar aqui, ó. Então, tudo começa com uma célula apresentadora de antígeno, uma APC, né? Como o próprio nome diz, uma APC ela vai ter que apresentar esse antígeno. Vai apresentar para quem? Vai apresentar para um linfócito T. E ele vai ativar esse linfócito T. Esse linfócito T aqui, depois ativado, ele vai ter algumas funções. Entre elas, potencializar macrófagos, potencializar mastócitos, ativar linfócitos B. Esses linfócitos B, eles vão se diferenciar nas suas imunoglobulinas, que vão ficar na sua membrana, tá? Potencializar os monócitos e também potencializar neutrófilos. E o último, potencializar células NK. Então, o que eu coloquei aqui nessa tela foi uma visão geral de todo esse assunto que eu vou tratar aqui, tá bom? Mas, para ter uma ideia mais simplificada do negócio, o linfócito T, depois que ele é ativado pela APC, esse cara aqui, ó, o linfócito T, ele bota fogo no parquinho, meu. Ele começa a recrutar todo mundo e vou dizer assim, para todo mundo partir pra porrada. Tá bom? Lembra que a gente tá falando de sistema imune, né? Então quando eu falo assim para ir pra porrada é justamente para poder combater esse agente infeccioso ou esse agente agressor. Então ele vai chamar toda essa galera aqui, ó, para poder ajudar nesse trabalho. Entendeu? Por isso que eu falei brincando, ele bota fogo no parquinho porque ele chama toda essa galera aí. Certo? Então essa aqui é a visão geral da coisa. Tá bom, gente? Então eu vou começar falando desse sistema aqui, ó, da APC ativando o linfócito T. Tá bom? Dessa visão geral toda que tá aqui, ó, eu vou começar falando só dessa parte aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, tá bom? Então, nesse quadro, eu vou tratar do mecanismo de ativação dos linfócitos T. Essa célula aqui, ó, é uma célula dendrítica, eu estou ilustrando ela. Esse aqui é um linfócito T, tá bom? E como é que eles vão se comunicar para que esse linfócito T seja ativado? Também vou tentar usar um linguajar mais simples. Mas é como se essa célula apresentadora de antígeno tivesse que abrir a porta do linfócito T para poder mostrar o antígeno para ele. Só que para tu abrir a porta da tua casa, quando tu vai entrar em casa, tu tem que ter uma chave para enfiar lá na fechadura e abrir essa porta. Esse sistema, essas reações que acontecem aqui, são da mesma forma. Eles têm um tipo de encaixe que é como se fosse chave e fechadura. Se tu não tem a chave com aquele segredo correto para aquela porta, tu não vai conseguir abrir ela. Tu vai enfiar a chave, vai ficar tentando girar e não vai abrir. Entendeu? Então, da mesma forma, a célula apresentadora de antígeno com o linfócito T. Se a célula apresentadora de antígeno não mostrar na porta certinha aqui, não colocar na fechadura certinha do linfócito T, não vai rolar essa ativação. Tudo bem até aí? Então, como é que começa todo esse processo? Primeiro, essa célula dendrítica, ela tem que capturar um antígeno. É assim que começa o processo. Depois que ele captura, ele vai apresentar para o linfócito T naive. Eu estou falando T naive supondo que essa pessoa aqui nunca teve esse tipo de infecção, tá? Então é como se fosse o linfócito T virgem. Ele nunca teve contato com esse antígeno. Então, ele vai ter um mecanismo, o primeiro mecanismo de ativação. Como é que vai funcionar? Essa célula apresentadora de antígeno vem mostrando esse antígeno na porta MHC2, aqui pertencente à célula dendrítica, no caso, e ele vai encaixar no TCR, que é o receptor do linfócito T.
Tá? Então esse é o primeiro mecanismo, é o mecanismo MHC2 com TCR. Tá bom? Depois tem o outro mecanismo, vou chamar de mecanismo 2, que é o quê? É o B7 com o CD8. O B7 pertence à célula apresentadora de antígeno e o CD8 pertence ao linfócito T. Não vai trocar as bolas aqui, dizer que o CD8 é da célula apresentadora de antígeno, tá? Por isso que eu estou colocando cada um deles aqui, ó, em cima dessa ilustração, tá bom? E por último, o mecanismo 3, que é através das citocinas. Então tem as citocinas aqui, que são liberadas pela célula apresentadora de antígeno. As citocinas são liberadas e vão lá tentar convencer esse linfócito T a ser ativado, vou dizer assim, tá bom? Aí eu vejo uma galera falando, pô, mas eu vou ter que saber de tudo isso, cara, pô, isso aqui é chato pra caramba, é TCR, B7, citocina, pra que eu tenho que saber disso, meu? Então assim, ó, pra que tu tem que entender esses mecanismos de ativação? Se tu não entender que é dessa forma, mais na frente tu não vai conseguir ter um bom entendimento da tolerância imunológica, tá? Porque vai ter situações, por exemplo, na tolerância imunológica, de que tu vai ter bloqueio desse sinalizador TCR aqui, ó, tá bom? Tu vai ter também a redução da oferta desse B7 aqui. Tu também vai ter citocinas que são imunossupressoras, que não vai deixar essas citocinas aqui ativar esse linfócito T. Então por isso que tu tem que saber esse fundamento dessa ativação para que lá na frente tu consiga entender como é que funciona o sistema de tolerância imunológica. Tranquilinho até aí? Vamos seguir para frente então? Então, ó, tem esses três mecanismos. Então o mecanismo 1 é o MHC2 mais TCR, mecanismo 2 é o B7 mais CD28 e mecanismo 3 é através das citocinas. Quando juntou tudo isso aqui, esse linfócito T, ele começou a ser ativado. Então aqui, ó, tudo isso daqui, desenha essas flechinhas para que eles estão indo tudo para o linfócito T naive, ele foi ativado, a partir do momento que ele é ativado, ele começa uma expansão clonal, né, ele começa a se multiplicar, e quando ele aumenta essa quantidade de linfócitos T, ele vai partir para virar um linfócito T efetor. Esse linfócito T efetor, vamos dizer assim, que é o linfócito T que vai ao trabalho. Ele não vai ficar paradinho lá no seu órgão linfóide, lá em paz e tal. Ele não vai ficar dessa forma. Quando ele é ativado, ele já sabe que ele tem que ir para a guerra. Por isso que ele é efetor, é um soldado que vai para a batalha. Entendeu? Fechou até aí? Vamos continuar então? Agora, vamos falar da diferenciação dos linfócitos T e como que isso vai chegar até a diferenciação das imunoglobulinas. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para trás. Vamos voltar naquele panorama geral. Ih, bugou, cara? Naquele panorama geral. Então, ó, eu falei dessa parte aqui primeiro, ó, como que uma APC apresenta e ativa o linfócito T. Agora nós vamos falar de tudo isso aqui, ó, dessa segunda parte. Fechou? Então, deixa eu passar para frente aqui. Vamos lá. Ih, cara, bugou. Vamos lá, então. Primeiro de tudo, tem que ter uma APC, né? Por exemplo, uma célula dendrítica. Ela vai apresentar esse antígeno lá para o linfócito T. Esse linfócito T vai começar a sua expansão clonal. Nessa expansão clonal, ele vai se diferenciar em alguma coisa já. Vai se diferenciar em quê? Em linfócito T CD8 de memória, em linfócito T CD8 naive, em linfócito T4 de memória e linfócito T4 efetor naive. É aqui que começa a parada. A partir desse linfócito, desse T4 efetor naive, ele pode se diferenciar em T-helper, só que o T-helper é 17. Ah, mas como assim? Como que ele vai conseguir se transformar em linfócito T-helper 17? O que vai fazer ele ser estimulado a ter esse tipo de diferenciação? São as citocinas que vão estar presentes.
Então, se tiver uma quantidade de interleucina 6, interleucina 1 e esse TGFB, vou falar dessa forma, não quero entrar ao fundo nessas citocinas, ele vai se diferenciar em interhelper. E quem é que secreta essas interleucinas aqui, ó? Interleucina 6, por exemplo, ela pode ser liberada por linfócito T, linfócito B, pelo endotélio vascular, pode ser liberado por fibroblasto, pode ser liberado por macrófago, tá? Então a gente está aqui falando de célula apresentadora de antígeno, de linfócito T. Então essas células aqui, ó, elas liberam essas citocinas. E se tiver uma quantidade maior disponível, esse linfócito T4 efetor aqui, ele vai se diferenciar em linfócito T helper, tá bom? Mas não tem só T helper, ele pode se diferenciar em um T helper 2. Eu falei antes, não tem só o T helper 17, né? Ele pode se diferenciar em T helper 2. O que vai fazer com que ele se diferencie em T helper 2? É a quantidade de L4. E quem que libera L4? Linfócito T libera, mastócito libera, tá? Então se tiver uma quantidade maior de L4, tu vai ter mais T helper 2. Fechou? E ele também pode se diferenciar em T helper 1. O que vai levar ele a se diferenciar em T helper 1? A interleucina 2 e o interferon gama. Então, se tiver uma quantidade grande de IL-2 interferon gama, esse linfócito T4 vai se diferenciar em T helper 1. Beleza? Vamos ver agora cada um desses T helper aqui, o que eles vão exercer nessa função deles, nessa diferenciação. Então, o T helper 1 ele vai ser responsável pela resposta celular e ele produz interferon gama. Depois a gente vai ver qual é a importância desse interferon gama aqui, tá? O T helper 2 ele é responsável pela resposta humoral, que é a produção de imunoglobulinas e também interleucina 4, 5 e 13. Esse é o T helper 2, tá? Depois temos o T helper 17, que ele vai ser responsável também pela resposta celular, assim como o T helper 1 aqui, ó. Então, esse T helper 17 ele estimula a quimiotaxia. E ele também produz interleucina 17 e interleucina 22. Isso aqui é o T helper 17, tá bom? Vamos ver lá esse interferon gama, então? Esse interferon gama, qual é a função dele? É ele tornar um macrófago mais potente. O macrófago, por natureza... Opa, o que foi para frente, meu? O macrófago, por natureza, ele já é uma célula que faz fagocitose. Só que quando ele tem o estímulo do interferon gama, ele sai comendo tudo, ele fica muito mais potente, tá bom? E quando esse macrófago ele é induzido pelo interferon gama, que foi sintetizado pelo T helper 1, esse macrófago é chamado de M1, porque saiu lá do T helper 1. Fechou? Esse macrófago mais potente, o que ele vai fazer? Secreção de citocinas, capacidade de fagocitar, como eu falei antes, vai fazer a célula PC ser mais eficiente, ou seja, ó, lá no começo aqui, ó, uma célula PC vai estar apresentando de modo mais eficiente para os linfócitos T, ou seja, vai dar mais trabalho para os linfócitos aqui, ó. Opa, apertei sem querer aqui, tá bom? Então, essa vai ser a função desse interferon gama liberado pelo T helper 1. Fechou? Vamos para o T helper 2 agora. O T helper 2 ele vai deixar o mastócito mais potente, vai aumentar a quantidade de eosinófilo, ativar linfócito B, imunoglobulina G e imunoglobulina E, depois a gente vai entrar mais especificamente nessas imunoglobulinas aqui. Ativação do macrófago M2, esse macrófago aqui, ó, ele tem a mesma lógica desse macrófago aqui de cima, só que aqui em cima ele foi ativado pelo T helper 1, por isso que ele se chama M1. Só que quando o macrófago é ativado pelo T helper 2 aqui, ó, vamos voltar aqui para trás, ó, voltou para trás, T helper 2. Esse macrófago que foi ativado por essas citocinas aqui do T helper 2, ele é chamado de M2. Tranquilo? Vamos seguindo? E ele também estimula a produção de fibroblasto para o reparo tecidual. Tá? Então ele ajuda aqui a melhorar um pouquinho o negócio, não vem só para destruir, ele ajuda a estimular um pouquinho da reconstrução. Tá bom? E aqui, ó, ele se mete um pouco lá no T helper 1, nessa interferon gama aqui, ó. Porque o T helper 1
ele estimula o macrófago, só que o T helper 17, ele também é responsável pela resposta celular. Essas quimiocinas aqui também vão ativar o macrófago. Beleza? Mas não é só isso, não. Ele também deixa o NK mais potente, o monócito mais potente e o neutrófilo mais potente. Tá bom? Lembra que aqui, ó, monócito está na corrente sanguínea, quando vai para o tecido vira macrófago. Ou seja, é tudo célula que faz fagocitose, célula que mata célula. Então, esses aqui são os assassinos do nosso sistema imunológico. E o T-helper está estimulando essa galera toda aqui, ó, para fazer esse trabalho. Tá bom? Vamos voltar aqui, ó, na ativação de linfócito B. Então, quando o T-helper 2 estimula essa ativação de linfócito B, esse linfócito B ele vai se diferenciar em plasmócito e vai se diferenciar em linfócito B de memória. Esse plasmócito aqui, tenta lembrar aqui, ó, que na membrana celular dele ele vai ter aqueles anticorpos. Esses anticorpos aqui, eles vão se diferenciar em IgE se tiver uma quantidade maior de IL4 e IL5. Lembra quem que fabrica IL4 e IL5? Volta para cá, ó. Quem fabrica IL4 e IL5 é o T-helper 2. Fechou? Vamos para o próximo, então? Então, o plasmócito pode ter um anticorpo IgA se tiver uma produção maior dessas citocinas aqui, ó. Pô, isso aqui já é um outro assunto para falar dessas citocinas, não vamos prolongar aqui, tá bom? E também tem o IgG. O IgG ele vai ser sintetizado se tiver uma quantidade maior de interferon gama. Quem é que fabrica o interferon gama? Aqui o T-helper 1, ó. Então, se tiver uma quantidade maior de interferon gama, vai ter uma quantidade maior de imunoglobulina G. Fechou, galera? Eu tentei mostrar nesse fluxo aqui, tá? Para dar esse passo a passo, como eu fiz os outros vídeos. Qualquer dúvida aí que tenha, pô, pode deixar nos comentários aí, tá bom? Que aí eu tento responder pra galera. Fechou? Um grande abraço para todos, obrigado. Tchau, tchau.